Boa noite a todos, boa tarde para alguns. Nós estamos começando aqui a nossa Escola de Estudos Espíritas, onde nós queremos agradecer a sua audiência, a sua participação conosco, pedir desculpa pelo atraso, e que semana que vem, se Deus quiser, não vai haver esse atraso, nós vamos chegar com antecedência, testar o som com antecedência, se Deus quiser, nós vamos começar nós. Então, convidamos vocês a fazermos a nossa prece inicial. Deus de bondade nos abençoe. Enche nosso coração de paz, de harmonia, para que em sintonia contigo, Senhor, possamos fazer uma reflexão em torno desse tema tão importante para as nossas vidas. Abençoe, Senhor, cada lar conectado conosco nesse instante e aqueles que não estão. Que a tua luz se estenda sobre todo o nosso Brasil, todo o nosso orbe planetário, envolvendo, Senhor, sobretudo aqueles que vivem momentos de tanta angústia e tristeza. Que o teu amor possa acalentar esses corações. Que a tua paz permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, então nós estamos aqui, com o Alex, que vai estar aqui com a gente hoje, falando sobre o tema, a Tânia, aqui também, representando aí o sexo feminino, o Otoni, e o Robertinho, que vai estar conosco aqui abordando esse assunto. Eu acho super bacana a gente ter visões diferentes, porque a verdade ela não é única, ela tem várias angulações diferentes, e eu acho isso muito bacana. Quando eu falo sozinho, eu fico incomodado, porque às vezes a gente está passando uma visão muito restrita, daquela ideia. Bom, nós fizemos aqui umas anotações, eu vou tentar ser breve e vou passar para a equipe, o restante da equipe está abordando também. Então, o nosso tema é coragem da fé, nós vamos estar falando sobre esse assunto. Eu deixei o específico desse tema, conforme está no Evangelho, para o órgão. E vou passar aqui. Márcio, só um minutinho. O pessoal está reclamando que o som está muito ruim, está com chiado. Está com chiado? O ventilador. Ah, o ventilador. Tenta desligar o ventilador. Só um minutinho, pessoal. É por causa do eco, talvez. Melhorou aí, pessoal, o áudio? Melhorou. Nós vamos falar então, coragem da fé. Melhorou? Vai falando, tá. Márcio. Então vamos lá. Antes da coragem, nós queremos falar um pouquinho do medo. Eu resolvi falar um pouquinho do medo. Coragem da fé, nós pegamos aí, falar um pouquinho do medo. O medo é um sentimento natural, principalmente no mundo de provas e expiações como o nosso, bem como em todo lugar em que nós pressentimos o perigo, principalmente a nossa vida. Como agora, com o coronavírus, é natural que muita gente esteja com muito medo, tá certo? Então, e isso é bom, nos animais, e em nós que também somos animais, existe um instinto de proteção e preservação da vida. Logo, esse sentimento, que é o medo, é bom. Porém, ao longo de nossas encarnações, devido a tantos traumas e sofrimentos, nós fomos nos tornando medrosos, fracos e covardes. Essa é a grande realidade. Sentindo um medo exagerado de tudo e de todos, isto é patológico, é mau. Então o medo, quando ele é exagerado, ele causa mais danos do que proteção. Porque não ter medo de nada, realmente não é bom. Mas ter medo de tudo, esse medo exagerado, é muito ruim, é muito mal. Então, nós colocamos aqui que por isso nós necessitamos de uma reprogramação mental, porque o medo, ele é um reflexo do que vivenciamos de traumas e sofrimentos e a potencialização que a nossa mente proporcionou a esse sofrimento, causando em nós o que eu chamaria de feridas psicológicas, que na verdade é patológico. E nós precisamos tratar dessa patologia, porque a partir do momento que o medo ele é exagerado,
né, aí ele passa a ser patológico. E normalmente esse medo, ele foi criado e alimentado por nós. Então nós precisamos de uma nova reprogramação, de uma nova criação mental, né, de novos alimentos, porque assim como nós alimentamos, né, o nosso corpo, nós também alimentamos a nossa mente, os nossos sentimentos. E o sentimento de medo, muitas vezes nós os alimentamos, né? Então, baseado na ciência, na filosofia, na religião, dentro de uma crença raciocinada, vivenciada e lógica da nossa emoção, nós vamos conseguir mudar essa realidade. Então, isto está relacionado principalmente com o nosso autocontrole, tá certo? Porque às vezes você sabe que aquele determinado objeto, aquela determinada situação não é tão tenebrosa, mas você mesmo raciocinando, você sente essa emoção que é mais forte do que você, é mais forte do que nós. Então o objetivo é exatamente nós trabalharmos esse autocontrole, porque se a gente não trabalhar esse autocontrole, esse medo, ele vai nos trazer danos irreparáveis muitas vezes. Nós colocamos aqui que, se por um lado é bom sentirmos medo e ele nos protege, por outro ele nos atrapalha e faz sofrer dor e principalmente tudo relacionado à nossa evolução. Se a gente tem medo, a gente não consegue avançar, né? Então o medo, ele é um obstáculo à evolução muito grande. Então tudo que é exagerado, tudo que é fora do normal, ele, ao invés de auxiliar, ele atrapalha. Porque uma coisa muito interessante, analisando dentro do ponto de vista da psicanálise e da psicologia, todos os nossos sentimentos são bons e saudáveis, sabe? E até o de raiva, de ódio, tudo é bom, desde que você canalize essa energia na direção certa. Então, o que nós temos que saber é lidar com as emoções. Sentir ódio, todos nós vamos sentir, raiva, mas o que nós vamos fazer com essa raiva? Né? Nós vamos construir ou destruir. Então isso é importante. Então o antídoto do medo, né, é a coragem, né? Então por isso a coragem da fé é o nosso tema. Então o inverso do medo é a coragem, né? Que também, na medida certa, é excelente, mas que de forma exagerada a coragem nos mata e nos danifica, ela é prejudicial à nossa vida. Então, diante disso, nós fizemos uma proposta: como eliminar o medo patológico exagerado que temos. Existem algumas pessoas que já têm síndrome do pânico sem coronavírus. Com coronavírus, elas estão desesperadas, algumas estão até se matando antes da hora. Então, realmente, esse momento é um momento de exercício da gente trabalhar esse autocontrole e saber lidar com essas situações. Não só em relação a nós, mas em relação a outros. Às vezes o medo exagerado de perder o pai, de perder a mãe, de perder o avô, a avó, né? E isso gera uma sensação de angústia e um medo fora do normal, né? Então isso é patológico e traz danos com certeza para nós. Tem pessoas que não estão dormindo, tem pessoas que estão em situação gravíssimas, né? E nós colocamos aqui uma proposta de uma reprogramação mental para que a gente lide com essa situação estressante que nós estamos vivendo e que nos causa, entre aspas, certo medo. Bom, primeira coisa é a certeza da existência de um ser superior que comanda tudo isso, né? Que a gente pode chamar de Deus, Alá, Jeová, o que a gente quiser. Então, a primeira coisa importante na reprogramação é a gente saber se a gente acredita ou não em Deus, tá certo? Se a gente acredita nessa força superior, que a gente pode chamar do que for, já fica mais fácil, porque a gente sabe que tudo está sob o controle de alguém superior, né? Isso nos traz uma certa tranquilidade. Imagina você num lugar anarquizado, onde você acha que ninguém tem o controle sobre o que está acontecendo. Aí realmente dá medo nas pessoas. Agora, quando você sente que existe toda uma confusão, mas tem alguém controlando essa confusão, aí é diferente. Porque toda confusão, ela está sendo monitorada, ela está sendo acompanhada por este ser que não permite que nada aconteça sem com que ele esteja dentro do seu planejamento. Interessante isso. Então essa certeza é muito importante na nossa reprogramação mental.
Segundo ponto importante que eu coloquei é a certeza de um Deus interior, o nosso eu superior. Você saber que dentro de você, você tem a resposta para tudo que existe, para todas as dúvidas. Isso é importante para a nossa autoafirmação, para nós termos essa certeza de que meditando, buscando esse eu superior, nós vamos conseguir a resposta para aquilo que nos angustia. Principalmente, nós temos muito medo do oculto, nós temos muito medo do amanhã, né? A gente tem medo do futuro, né? Será que eu vou morrer? Será que eu vou passar fome? Será que eu vou perder o emprego? Será que mamãe vai morrer? Será que eu vou perder meu namorado? Então, esse medo do futuro é uma das questões que nós temos que reprogramar, lembrando aquela prática que Jesus nos ensinou, da importância de vivermos o dia de hoje. Hoje é o dia. Preocupar-se com o amanhã é realmente gerar pânico e medo, porque você fica inseguro, né? Você está querendo ter segurança dentro de algo que não está sob o seu controle. Então, o desconhecido, né? Isso causa um medo muito grande. Outra coisa importante, terceiro item da reprogramação mental que nós colocamos, é o conhecimento principalmente das leis que regem os nossos universos. As leis naturais, ou também chamadas de leis divinas, onde você tem a lei de justiça, sabendo que ninguém sofre injustamente, que tudo que acontece existe um mecanismo de justiça, uma lei que comanda tudo isso, não fica ninguém impune. Se não for essa encarnação, será na próxima, se não foi hoje, vai ser amanhã, mas ninguém fica impune. A terceira lei, que é a lei de causa e efeito, ninguém passa nada sem merecer, tudo que plantamos vamos colher mais cedo ou mais tarde. Então o conhecimento dessas leis nos traz uma tranquilidade muito grande, porque quando você está pensando, será que eu vou perder o meu pai? Uai, se ele, nesse momento, tá certo? Ele precisa passar por essa transformação, você precisa passar por essa dor, nós não temos que ficar preocupados, porque essa preocupação e esse medo exagerado não vai resolver o problema, só vai nos fazer sofrer, né, antecipadamente algo que poderá nem acontecer. Interessante. Então, a lei de causa e efeito, para nós espíritas, eu acho que é um bálsamo, né, Tânia? Porque a gente sabe que tudo que nos acontece é porque, de alguma maneira, nós devemos. Inocente não sofre. Quem planta, colhe. Quem planta vento, colhe tempestade. Ou seja, se eu plantei, eu não tenho como. Para você ter uma ideia, nem Deus pode interferir na lei de causa e efeito e nas suas próprias leis. Não tem como. Porque ele não pode burlar as leis, né, que são naturais. Então, ninguém pode burlar essas leis. Tá certo? Existe um mecanismo de compensação, mas não de você burlá-las. Tá certo? A lei de igualdade, que nós somos todos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Isso é importante, nem pior. Então o sentimento de inferioridade, eu não dou conta, eu acho que eu não vou fazer isso, eu tenho medo de fazer isso porque eu sou inferior, eu não estudei. Isso não existe, gente. Dentro de cada um de nós há um Deus, né? Nós somos deuses e nós temos que ter essa consciência que nós não somos menor nem maior que ninguém. Esse conhecimento da lei de igualdade nos traz uma sensação maravilhosa também. A lei de amor, que o amor cobre a multidão de pecados como dos outros. Então o amor é uma lei divina, tá certo? Então nós temos que acreditar no amor, nós temos que acreditar que o amor é uma lei realmente que nos leva a uma resignação muito profunda, como aquela mãe que por amor é capaz de doar sua vida ao filho, né? Sem nenhum medo, né? Então o amor ele nos dá essa força, essa coragem extraordinária. A lei de liberdade, nós somos livres. Querer impedir o ser humano de ser livre é realmente você está interferindo no cosmos, no universo. Então isso não existe. Não existe pessoas que têm um sentimento de posse. É meu filho, é meu marido, é meu pai, é minha mãe, daqui não sai, eu tenho que ter controle sobre tudo isso. Então isso é muito ruim. Então a gente tem que respeitar a lei de liberdade, tá certo? Lei de fraternidade, enfim, são tantas leis extraordinárias. Conhecendo essas leis, nós vamos nos reprogramarmos mentalmente e o medo tende a desaparecer naturalmente. Por quê? Porque você vai se sedimentando de um conhecimento. Quarto item importante: exercício lento e leve de exposição aos perigos que nos dão muito medo. Por exemplo, se você tem medo de o quê? Barata, não é? Eu vi até uma psicóloga tirando trauma de barata de uma paciente. Eu achei muito interessante.
Primeiro ela fez uma baratinha de plástico e colocou lá, entendeu? E falou, olha, aquela barata, olha a barata, ela levou um choque, começou a tremer, ficou toda trêmula, desesperada. Ela falou, calma, é de plástico. Aí pegou, foi lá e pegou, falou, é de plástico. Ela falou, é de plástico, ainda bem. Aí ela trouxe a baratinha de plástico mais perto dela. Aí ela ficou assim, meio espantada. Aí ela falou, pega na barata. Ela foi lá, pegou na barata, tal. Olha na barata, vê o que ela pode colocar. Você vai achar interessante isso. Até que ela teve contato com a barata real, né? E ela foi trabalhando devagarinho esse trauma que ela tinha do inseto em si. Interessante, esses exercícios são importantes e o psicólogo ajuda muito nesse contexto. Gente, cultivo do otimismo, sempre buscando o belo, a melhor parte de todas as coisas. Em tudo existe o belo e o não belo. Existe o lado bom e o lado mau. Se você focar no lado mau, sua vida virou desgraça, você tem medo de tudo. Mas se você focar o belo, você vai ver que é diferente. Não ceder aos medos racionais, tentarmos trabalhar racionalmente isso, né? Isso é importante. Outra coisa, conheça-te a ti mesmo, como disse Sócrates. Aí nós temos que olhar todas as nossas fraquezas, todos os nossos sentimentos, né? Eu vou ser mais rápido para me dar tempo para o pessoal falar. Então, através da meditação e da oração, nós fazemos muito essa autodescoberta e nos autoanalisando todos os dias. Por que eu tenho medo de ter um namorado? Eu posso sofrer, eu já vi todas as minhas amigas sofrendo e não sei o quê. Por quê? Eu acho que a pessoa tem que ter essa coragem, entendeu? De arriscar, dizer, não, eu vou conseguir um namorado. Isso aí falando para as solteiras, né? Eu vou conseguir um namorado. E existem pessoas que por medo elas não fazem absolutamente nada. Eu tenho medo de alguém. Lógico, o medo é importante, nos protege, mas senão você não vive também, né? Então nós temos que correr risco. Então correr risco faz parte da vida. Oitavo item importante, querer mudar e perder o medo. Eu quero perder esse medo. Aí você vai conseguir. Agora, se você não quiser mudar também, não tiver boa vontade, esquece. Vai continuar com medo mesmo. Eu sou assim, assim da Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, então continua assim, meu filho. Pode continuar com medo. Agora, você tem que querer mudar, né, Alex? Se você não quer mudar, não tem jeito. Gente, leitura diária de livros edificantes. Isso nos tira desse padrão mental negativo. Sair do mundo imaginário e ir em direção ao mundo real, tá certo? Principalmente no que se refere a reconstruir a nossa própria história. As pessoas, eu diria que o maior medo que existe é o que está dentro de nós, é o medo imaginário, tá certo? Nós criamos os nossos medos, então nós precisamos eliminá-los, nós precisamos transformá-los. Então isso é uma criação mental nossa, nós não podemos deixar que esse medo tome conta de nós. Um grande medo que eu tenho muito medo, todos nós temos, né? E o medo que eu tenho maior na Terra é o medo de mim mesmo. Eu não tenho medo de morrer, Alex. Eu tenho medo de matar. Interessante. Eu não tenho medo de ser traído, eu tenho medo de trair. Então, esse medo que eu tenho é de mim. E eu acho que o único ser que nós devemos temer e ter medo é de nós mesmos. Deus, nós temos que ter medo de Deus. Nunca. Deus é amor, nós temos que amá-lo. Porque Deus nunca vai nos condenar por nada. O que nós temos que ter medo é de nós mesmos, é da nossa própria consciência, porque é ela que nos condena, é ela que nos leva realmente à situação de céu ou inferno. Então, eu acho que o medo maior nós devemos ter de nós mesmos. Então, fé, acreditar, isso é importante para que a gente adquira essa coragem, né? Então eu passei uma visão aqui diferente, e eu acho que cada um ainda vai colocar. Vou passar aqui para o Otoni fazer a abordagem dele para nós. Vamos lá, gente. Boa noite, obrigado pela audiência. E assim, quando o Márcio me ligou aí durante a semana e tal, e trabalhou o tema, né? Falou, já sei, nós vamos falar sobre a coragem da fé. E aí a gente fica pensando no mesmo dispositivo, a gente sentado aqui e entre aspas, dando uma aula sobre fé. E isso já dá um frio na barriga, porque como se a gente tivesse fosse detentor de uma fé inabalável, né? E que não é verdade. É lógico que, como o Márcio iniciou muito bem aí, falando da coragem, do medo, é claro que todos nós temos um monte de medo.
Medo que inclusive ainda está no nosso inconsciente, que a gente nem tem consciência ainda que ele existe. Mas, assim, como ele falou do medo e da coragem, então vamos falar um pouquinho de fé agora. E eu gosto muito da frase que Allan Kardec escreveu na contracapa do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim, que fé inabalável só é aquela que pode encarar face a face a razão em qualquer época da humanidade. E a doutrina espírita, ela estava inaugurando uma nova era no século XIX. A gente tinha superado a Idade Média, final da Idade Média do Renascimento, depois do Iluminismo, e aí quando a gente chega no momento certo da doutrina espírita, é aquele momento onde o homem está no centro. Então a gente tira Deus do centro, aquele Deus que foi construído de perseguição, de vingança, de preferências, e colocamos o homem. Então a ciência ela tem um apogeu e o espiritismo ele surge nesse momento justamente por conta disso. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte, é que pela primeira vez fé e razão foi colocada em pé de igualdade. E o espiritismo da minha visão já deu um salto por conta disso. Ele já representa o Consolador prometido por Jesus por conta dessa afirmação. Também, porque eu acredito naquilo que o meu racional processa como sendo lógico, coerente, possível. Então, assim, não faz sentido mais a gente se matar uns aos outros, porque o Márcio acredita nesse livro e eu acredito no iPad. Se a razão dele permite que ele acredite no livro e a minha permite que eu acredite no iPad, beleza, vamos conviver. Vamos começar a debater isso. E parece que abriu, a partir de então, um cenário para a gente poder discutir a fé. A gente tem amigos e irmãos aí de vários segmentos religiosos e às vezes a gente tem embates até bacanas, muito produtivos. E alguns insistem em dizer que a fé é irraciocinada. E a doutrina espírita traz para nós uma fé que é raciocinada. O Haroldo, gente, ele traduziu o Novo Testamento, ele é poliglota. E é tão chato isso porque, poxa, se as escrituras têm uma fonte só, por que tem tanta divergência de publicação? Você pega, por exemplo, uma Bíblia de uma tradução, ela tem uma passagem do Evangelho. Você pega essa mesma passagem de outra tradução, é outra completamente diferente. Então é só a razão que vai dizer para a gente, para o nosso coerente, qual é o caminho melhor que a gente vai pegar. Mas olha só, fé inabalável. Quem que não quer ter uma fé inabalável? Imagina assim, não importa o que aconteça na sua vida ou ao seu redor, você vai se manter intacto. Isso é o sonho de todos nós. Mas assim, os Espíritos deixam por meio de Kardec essa direção para a gente ampliar o nosso racional. E o Haroldo vai dizer que a palavra fé, na hora das traduções, ela sofreu alterações. Tanto que a gente entende que fé é acreditar. E ele vai dizer que fé é confiança. Vem do verbo confiar. E aí o confiar parece um sinônimo, mas o verbo confiar ele vai avançar muito mais. E o interessante é que nesse estudo ele coloca que para a gente aumentar essa nossa fé, vai se exigir de nós dois requisitos. E aí o primeiro é uma relação. Então não faz sentido eu acreditar, ou eu ter fé, ou eu confiar no nada. Então eu confio em alguém ou em alguma coisa. E aí eu paro e vou analisar qual que é a minha relação com esse alguém ou com essa coisa. No nosso caso aqui hoje é com Deus. Então qual que é a relação que eu tenho para com Deus e para comigo mesmo? Porque se eu não tiver isso, como é que eu vou confiar no estranho? Como é que bate um cara na sua porta lá e fala assim, olha, eu queria ficar uma semana aí na sua casa. Se você nunca viu, não tem referência nenhuma dele, nada disso. Você pode até permitir que ele fique, mas você não vai ficar tranquilo. E não ficar tranquilo não é fé inabalável.
Porque fé inabalável você ficaria tranquilo, né? Então, o primeiro pressuposto que ele vai citar para o desenvolvimento dessa fé é uma relação. Paulo de Tarso, ele tinha uma relação com Deus. Saulo, ele tinha uma relação com Deus, mas uma relação segundo as tradições do judaísmo, onde se tinha toda a pompa em torno do nome dele, onde se não tinha, a exemplo do que Jesus fala para o senador, né? O homem orgulhoso do Estado, que era o senador Públio Lentulus. Então Saulo, quando ele chegava nas sinagogas, os melhores lugares estavam reservados para ele. Era jovem, atlético, falava o grego, bonito, enfim, tudo partia para ele. Era tutelado de um dos doutores da lei mais bem aquinados das escrituras, que era o Gamaliel. Então, assim, ele precisava construir, ou melhor, reconstruir uma relação com Deus, diferente de tudo isso, diferente de orgulho e de vaidade. E é interessante porque Jesus, às portas de Damasco, faz com que ele fique cego. E aí, a primeira coisa que acaba nele é aquela sensação de autossuficiência. Eu não preciso de ninguém. Então, como cego, até para entrar em Damasco, ele precisava de ajuda, né? E por aí vai. Então, a gente vai ver que na história de todos os apóstolos, vai existir uns momentos cruciais do start, do insight, desse momento assim, de se estabelecer uma relação diferente com Deus. Então, se nós vimos trazendo uma relação até hoje, a partir de hoje, nós temos que começar a pensar nisso, né? Porque assim, gente, aí vem para o segundo aspecto que ele coloca. Então, o primeiro é essa ideia de relação. Só faz sentido eu ter fé se eu me relaciono com alguém. Então, como que é a minha relação com Deus? E a relação comigo mesmo. Porque nas nossas relações, eu só consigo ter relações saudáveis antes de pensar no outro, se eu estou bem comigo mesmo. E aí, a partir daí, eu estou pronto para me relacionar com o outro, tá? O segundo momento, o segundo pressuposto que ele coloca, é a constância de caráter. E aí, para nós que estamos num mundo de provas e expiações, quando o Márcio falou, mas eu não tenho medo do outro, eu tenho medo de mim, né? E isso, assim, sabe, faz o coração da gente até bater acelerado, porque o presente é nosso, o futuro é de Deus, mas o presente representa as escolhas que nós fizemos lá no nosso passado. E às vezes nós cedemos a desejos que trouxeram para nós, às vezes, alguns momentos de prazer, de euforia, de ilusão. 1 hora, 2 horas, 2 dias, mas repercutiram em 3, 4 encarnações de dor, né? Então a gente tem que pensar nisso. E essa constância de caráter é o quê? É o reforço. Quer dizer, eu tenho que ir cultivando, porque Deus não muda. O Márcio falou das leis aqui, nem ele altera as suas próprias leis. Então, se ele não muda, quem é que tem que mudar? A gente, né? E aí, se a gente for analisar, a gente vai ver mais uma vez, a gente vai desaguar de novo naquela vala comum que todos nós vamos falando desde a primeira aula especial, que é a nossa reforma íntima. Então, esse reforço com Deus, de apostar nessa relação, a gente depende de nós, né? Depende de nós e vai fortalecer a nossa fé. Uma outra questão que se coloca muito é com relação ao embate que existe, secular, milenar, entre materialismo e espiritualismo. Então, se eu vou estabelecer uma relação com Deus, eu tenho que ter pelo menos uma noção do que Deus representa na minha vida, para valer a pena, né? Valer a pena eu me esforçar, mudar a natureza dos meus desejos, apostar nessa relação dia após dia. Mas uma coisa que isso martela muito na nossa cabeça, e muita gente que procura a nossa casa e procura a gente para uma conversa fraterna, é assim: como é que eu sei que Deus interfere na minha vida? Como é que eu sei que uma oração que eu faço
que Ele me atende. E aí, gente, tem um livro chamado Coragem. Nós vamos até postar essa lição no Face depois, porque ela merece uma leitura muito meditada. Cada parágrafo desse dá um semestre de aula. Mas olha só, é um livro de 1971. Uma das 412 obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. E tem uma lição lá de Emmanuel, a lição 24, chamada Oração e Atenção. Então Emmanuel diz assim, que nós façamos a nossa oração, entremos em comunhão com o Pai, façamos os nossos pedidos, e isso a gente faz muito bem. O que a gente deixa a desejar é na etapa seguinte, que é justamente o que ele chama a nossa percepção para esse momento de atenção. Como tudo no mundo hoje de transição tira a nossa atenção, então a gente não consegue perceber as respostas de Deus. E ele vai dizer, gente, um livro de 1971, ele vai dizer que Deus tem milhares de vozes e que Ele vai conversar com a gente por circunstâncias que vão acontecer na nossa vida e por pessoas que vão entrar na nossa vida. Essas pessoas podem ser encarnadas ou desencarnadas. Então, por exemplo, uma pessoa já bastante idosa, bem radical, bem intransigente, aí nasce um neto. Aí esse neto contribui para a transformação da água para o vinho dessa pessoa. Então é uma pessoa que entrou na vida desse avô, dessa avó. Então não é o netinho, é Deus. Segundo Emmanuel, é Deus dando uma resposta para um pedido que nós fizemos. Então assim, os pedidos serão respondidos, senão Jesus seria mentiroso. Porque ele falou, pedi eu me tereis. Então Deus vai dar uma resposta para nós. O Emmanuel sugere que depois que a gente faça o pedido, a gente acerene o nosso coração, se acalme, porque aí a gente vai ver. Gente, na década de 70 do século passado, ele fala inclusive de cartaz de propaganda, que Deus se utilizaria até de um cartaz de propaganda, de notas singelas da imprensa, para responder ao nosso pedido. E aí, se eu estou atento a tudo isso, quer dizer, isso fortalece a minha fé. Porque aí o meu racional vai entendendo esses acontecimentos de natureza espiritual como sendo lógico, possível e coerente. E isso vai fortalecendo a minha fé, para que um dia a gente consiga chegar nessa fé inabalável, que pode ser coronavírus, pode ser o que vier, que você não vai alterar o seu contato. E não é porque você não vai estar sofrendo, porque fé não é um salvo-conduto para você não passar nenhuma dificuldade. Eu vou passar dificuldade, mas eu vou me sentir amparado. Eu vou estar chorando, mas eu vou sentir um consolo. Eu não vou me sentir só, porque eu vou me sentir amparado. Envolvido por espíritos lá que vão nos amparar. Bom, vou passar para o Robertinho aqui, passar para o Alex, e aí depois a gente continua. Bom, aproveitando a referência do Márcio do medo, e o outro falando sobre Paulo de Tarso, no livro Paulo Estevam, nós vamos pegar um momento em que, se eu não me engano, ele está falando do Barnabé, Márcio. E aí ele fala o seguinte, do agradecimento que ele tem da luz do Evangelho, e ele fala da dificuldade que ele teve. Então ele cita como referência primeiro o abandono dos familiares depois da conversão, que é as pessoas que nós mais amamos e que mais nós prezamos. Cara, é a família, que o nosso porto seguro é a família. E ele fala então, a família virou as costas para mim, me abandonaram, os meus entes queridos, meus amigos me abandonaram, todos que eu procurei viraram as costas para mim. Todas as cidades que eu fui preso, ou fui açoitado, fui caluniado. As embarcações que eu peguei naufragaram. Quer dizer, ele começa a falar tanta coisa que a gente fica pensando assim,
Cara, mas só sofrimento, né? Só sofrimento, quer dizer, nós temos o medo de sofrer. E aí quando vemos ele falando que enfrentou tudo isso que nós consideramos sofrimento, mas com fé, com coragem, nós vamos perceber que muitas vezes nós consideramos a fé como algo bonito que nós compramos, para ficar enfeitado na nossa casa. E aí nós queremos que aquilo fique lá. É um enfeite que nós vamos olhar para ele e está ali. E na verdade, não é isso. Né? A coragem da fé, que nós pegamos como Paulo um exemplo, ele mostra para nós o quê? Ele enfrentando a dificuldade e lutando com tudo e com todos. Nós queremos ter fé e queremos ter facilidades. Nós queremos ter fé e queremos ter comodismo, preguiça, alimentar a preguiça. Quer dizer, vai de contramão a esses exemplos, né, que nós temos grandiosos aí. Outro ponto que o Otto citou é a questão de Públio, né, quando ele vai lá pedir a cura para Jesus à noite, né, e escondido, né, disfarçado, e Jesus fala para ele, olha, bom seria se você viesse à luz do dia, né, tivesse a coragem de vencer, né, a posição superior de senador e pedir o auxílio. Mas não, ele preferiu esconder. E aí ele faz a referência ao seguinte: fala, a sua filha vai ser curada, não por você, mas pela tua mulher, pela humildade e a fé da tua mulher que estava no lar, orando em favor e reconhecida do Evangelho de Jesus. Então, aí a gente vai perceber essa força que esses livros vêm mostrar para nós, esses exemplos aí, mostrando uma fé operante, não é? Porque nós pensamos na fé, mas sempre algo sem obras. Ou então, quando nós pensamos em fé, eu lembro daquela parte do Evangelho que ele fala: mais vale pouca virtude e muita humildade do que muita virtude e pouca humildade. Eu fiquei tempo sem entender isso, mas fala assim, mas como, cara? Se o cara está fazendo muita coisa, ele não quer contar isso. É porque no fundo ele está fazendo muito. Por quê? Porque quer se aparecer, quer ser melhor que o outro. E na hora da dor, na hora da prova, na hora da luta, essa fé, essa virtude não vale. Ela não consegue acalentar, não consegue fortalecer. Então, uma das bases que a gente percebe que os livros vão nos passando é a humildade como fortalecimento. Outro ponto, mas que assim, quando você vai ler alguns livros, você percebe o seguinte: a questão da obra, né? Ele não tem um livro que não fala, uma mensagem que não faz referência a ter uma obra, né? Quer dizer, não é o êxtase, o momento de elevação, de ficar sem obras, ela é morta, ela é inoperante, ela não tem sentido. Então, se nós temos fé em alguma coisa, acreditamos em alguma coisa, nós temos que mover as nossas forças naquela direção. Não adianta falar que tem fé, acredita na reencarnação, acredita nisso e naquilo, mas se não tem nada que mova a sua ação para um ato de caridade para um desconhecido, que de repente para um familiar você faz, mas para um desconhecido que é seu irmão, que de repente está em outra família, nós não reconhecemos como irmão. Quer dizer, não adiantou nada a nossa religião. Então, essa fé operante, ela tem que ter obras, né? Obras do bem, obras em favor do próximo. No livro Obreiro, se eu não me engano é Obreiro da Vida Eterna, os espíritos, André Luiz acompanha o leitor espiritual para acompanhar acho que 4 a 5 espíritos, mas que vão desencarnar. Você deve lembrar. E são pessoas que trabalharam na área do bem, né? E eles tinham o privilégio, eles estavam tendo o privilégio de ter um momento de ambientização. Então, antes de desencarnar, eles iam pegar ele, levar lá no local que eles iam desencarnar, ficar, para eles se acostumarem, conhecer as pessoas, tal. Um negócio assim que André falou: mas é especial, esses caras são especial. Ele falou: não, ele tem um mérito do trabalho que eles fizeram. O trabalho deles dá direito a isso aí. E aí então você vai pegar vários religiosos que ele coloca: um católico, um protestante, 2 espíritas e um que era um livre pensador. Esse livre pensador, ele me chamou muita atenção. Por quê? Porque
ele não tinha nenhuma religião, porque a gente sempre pensa assim, fala, não, os caras de religião, os caras que vai estar sempre bem atendidos. E esse livre pensador não. Ele foi, simplesmente era um homem que lutava por uma vida reta, né? Lutando pela família, implantando o evangelho, fortalecendo a fé na família, né? Fazendo o melhor. Ele doava várias energias para os espíritos nas áreas do sono. Os espíritos tinham ele com muito apreço. Então, quer dizer, não tinha nenhuma religião. Não tinha nenhuma religião e era muito considerado. Então, essas reflexões que a gente vai observando, e aí nesse próprio livro tem uma questão interessante, mas quando os espíritos passam, tem uma espírita no meio da multidão, e ela pega e fala: ô espírita, sou eu, estou aqui, eu fui espírita quando encarnado, trabalhei com Bezerra de Menezes. Tenta chamar a atenção dele, você quer me ajudar. E aí ela fala assim: mas assim, eu fui, mas fugi muito da responsabilidade. Fugi à responsabilidade. A própria consciência dela julgou ela e falou: não adiantou eu ter a claridade da mensagem, a luz da mensagem, e na hora da ação, da responsabilidade, da obra, do trabalho, a gente acabar fugindo, né? Perdeu todo o valor. Perdeu todo o valor. É mais um conhecimento perdido. Então, assim, o que a gente observa das várias espíritos que passaram pela Terra, o que vai caracterizar cada um deles são as obras que eles construíram. Não só a fé, mas o que está por trás de tudo isso, né? Tem a questão de Anália Franco, né? Anália Franco construiu, Imanduz, Madre Teresa. Tem vários aí espíritos. E tem aqueles também que são os anônimos, né? Mas que se esforçam para tentar burlar suas más tendências, colaborar com a sua energia positiva, né? A sua fé positiva, o orbe. Porque uma pessoa que tem um fortalecimento da fé, ele não é só para ele acaba contagiando o próximo. Olha que interessante, tem uma mensagem, eu não lembro de cabeça, mas se eu não me engano, ela estava na nossa agenda de reforma íntima. E aí ele fala assim que aquele que tem fé, ele contagia até a pessoa que nem procurava fé. Mas eu achei tão fantástico isso. Já pensou você, a sua alegria, o seu entusiasmo, a sua fé, contagiar alguém que ele não faz questão disso, ele não quer saber, mas de repente ele se contagia. Ele tem alegria dentro dele, fala: cara, eu também quero isso para mim, eu também quero ser assim. Isso é fantástico. Então nós temos que tentar sair desse carvão, né, e transformar nessa brasa incandescente para conseguir aquecer outros carvões, outras brasas que estão próximas de nós. Que muitas vezes a gente precisa ser grandioso, né, fazer grandes coisas, mas só as pessoas à nossa volta, a gente vai conseguir contagiar eles, né, motivar eles, fortalecer essa fé. Eu acho que já está de grande valor, né, Márcio? Passar isso aí para Tânia, né? Tânia, passar para a Tânia aqui agora. Bom, depois de ouvir meus mestres, né, já colocando algumas abordagens bastante interessantes, e eu gostaria de trazer uma questão daquilo, porque o tema é a coragem da fé. Então, o que está deslocando mais ainda com esse atual momento a nossa coragem, né? A gente ter a fé, né? É justamente o medo que o Márcio falou bastante dele. E eu queria trazer essa questão, fazer uma relação do medo com a fé. Por quê? Primeira coisa, o medo, ele nos deixa vulneráveis. E isso é muito perigoso, inclusive para a nossa fé. A vulnerabilidade, porque, gente, nesse momento o que nós precisamos ter é equilíbrio. O que vai nos proteger de todo esse processo que está ocorrendo agora é o quê? É o nosso sistema imunológico. E o medo é o pior inimigo do nosso sistema imunológico, não é verdade, Márcio? Quando a gente está no modo medo, o que acontece? Nós entramos no estado de fuga ou luta. Então, todo o trabalho que o nosso organismo teria em trabalhar a nossa imunidade para a gente poder estar protegido nesse momento, toda essa energia, todo esse processo vai para quê? Para eu lutar ou fugir. E isso deixa o quê? Deixa o corpo vulnerável. E não é só essa
vulnerabilidade física, nós ficamos vulneráveis energeticamente e espiritualmente. Entende isso? Então, qual que é o problema desse momento que a gente está vivendo em relação à fé? O medo desloca a nossa coragem, e a nossa coragem, se transformando em medo, ela fragiliza a nossa fé. E a nossa fé fragilizada vai nos levar para onde? Para a fé cega. A gente se desloca da fé raciocinada, que o Otto me colocou muito bem, né? Que os Espíritos nos orientam, que a fé é a fé raciocinada. Quando nós estamos vulneráveis, nós aceitamos qualquer coisa. Qualquer coisa. Por isso que os fake news, né, estão... você lê o tempo todo, é bobagem. A maioria das coisas que as pessoas postam é bobagem. E aí, isso alimentando o medo, vai fazer com que a gente aceite qualquer coisa. E aí, isso nos torna fragilizados espiritualmente. E aí, todo esse processo da dor que pode vir, que o Alex colocou, o Otto e o Márcio, que a fé nos dá, a fé raciocinada, ela nos dá esse sentimento de que está tudo bem, tem alguém no comando desse barco aqui, né? Nós somos viajantes, nós estamos num barco chamado Terra, todos juntos, somos um só. Nós somos uma raça, a raça humana, independente de cor, independente de religião, independente de tudo. Nós estamos no mesmo barco. E esse barco tem um comandante, né? Então isso nos tranquilizaria bastante se a gente conseguisse entender isso, né? E aí as questões que viriam com relação a tudo que está acontecendo, vêm como circunstância. Ok, o que vier, eu vou saber passar por isso. Não que eu vá deixar de sofrer, não que eu vá deixar de sentir, mas eu vou passar por isso tranquilamente. Quando a gente desenvolve essa fé raciocinada, essa fé entendendo o porquê que a gente está acreditando, porque existem leis naturais, né? As leis que o Márcio colocou muito bem aqui, ninguém foge delas, não tem como. Então, à medida que nós vamos entendendo esses processos, a gente vai ficando tranquilo em relação a tudo que está passando. E quando a gente pega o medo da morte, então aí fica mais fácil ainda, né? Porque assim, a morte, ela é só uma passagem do estado de matéria para o outro. Então, quando a gente entende isso, a gente perde o medo da morte, então está tudo bem. Mas infelizmente não é o que a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas entra em pânico quando existe a possibilidade da morte. Enfim, mas a gente precisa começar a trabalhar, olhar para isso, a encarar, facear isso. Porque enquanto a gente não faceia, né, como o Márcio falou, se a gente não quiser mudar, a gente não muda. E aí entra a questão do autoconhecimento. Homem, conheça-te a ti mesmo. Porque quando nós passamos a nos conhecer, nós passamos a nos respeitar os nossos limites, e aí sim a gente passa a ter medo da gente. Porque a gente sabe do que a gente é capaz. Mas se a gente está nesse espaço de inconsciência, a gente vai deixando a vida levar, né? A vida leva eu. E aí a gente não vive, a gente não consegue ser alguém que atue dinamicamente na sociedade, como contribuição para a sociedade, para as pessoas que estão, né, do nosso lado. Então eu acho assim que a grande questão desse momento é a gente desenvolver a nossa coragem através do faceamento, da gente facear as coisas que estão acontecendo, sabendo o que está acontecendo, que existe alguém que está no comando, né? No comando desse barco, e a gente faceando isso, a gente vivenciando isso, a gente, sabe, vem, o que vier, eu vou dar jeito. Né? Ainda que venha com dor, mas a dor sem sofrimento. Porque o sofrimento é que esfacela, né, a nossa resistência física. Então, acho que o momento é esse, da gente aprender a ter a fé, a coragem de ter a fé.
né? Porque para ter fé, a gente precisa ter coragem. Vou passar agora para o Robertinho. Bom, pessoal. Oi. Obrigado. Oi. Dani, você me secundou, Dani. Oi. Falha nossa. Oi, Dani. Só um minutinho, pessoal. Oi, Dani. Você me secundou. Oi. Não, precisa. Precisa, porque o pessoal reclama. Passa o seu aí, ó. Oi. Tem mais o Otto. Bom, pessoal, então, assim, o Otto desinfectou o microfone aqui com o gel aqui dentro, nem percebeu. Mas, bom, pessoal, aqui é bom, esses 3 sábados, né? Hoje, era no 3º sábado, numa mesa redonda, hoje, atendendo a diversos pedidos, a Tânia, representando a classe feminina, está aqui conosco. Nossa, também grande estudiosa. Mas, assim, a visão da coragem, né, dessa fé, que o Alex, o Márcio introduziu muito bem, dentro de uma abordagem do medo, para que a gente possa adquirir a fé. Mas, no livro Renúncia de Alcione, lá, quando ela desce para o planeta Terra e busca do auxílio a um espírito ao qual era muito ligado a ela, quando ela estava saindo de Sirius, que estava com uma constelação muito mais evoluída, ela é observada por alguns espíritos que estão chegando em Sirius e pergunta: quem é aquele espírito que está indo para o planeta negro, né, negro, de nuvens densas? Aí um fala, é o Alcione, né? Ela está indo em busca de um companheiro, né, para auxiliá-lo. E ela adquire uma coragem para enfrentar, até porque quando ela foi pedir permissão para o preposto do Cristo, para que ela pudesse descer, ele alerta ela, falando: você sabe que lá as tentações são imensas, as dificuldades são grandes, você está preparado para enfrentar com coragem todos os desafios que lá estão? Ela fala: estou. E aí é a reflexão que eu quero fazer. Nós, quando buscamos reencarnar, qual de nós encarnados nessa terra teve um dia sequer sem algum problema, seja ele em todas as ordens, financeira, familiar, saúde, de incompreensão, de bom relacionamento? Todos nós tivemos dificuldades e temos dificuldades, mas o que nos dá a diferença na superação é o otimismo. É o otimismo que temos que ter em acordar todo dia e lembrar que existe um Deus, que existe Jesus, que é o nosso governador, que é Ismael, que está no comando do Brasil, e Jesus no comando da terra, que está a todo momento analisando os gráficos aí, de todas as dificuldades, de todo o medo, porque o desespero que está alastrado em toda a comunidade mundial é o que está construindo determinadas dificuldades para superarmos. Porque a pandemia mental está maior que a pandemia física. A pandemia mental que está machucando e afugentando pessoas, isolando os irmãos, isolando todo mundo. Sabemos que o vírus que saiu, o coronavírus aí, ele é grave, não é para brincar. Temos que seguir todo o rito natural orientado pelo corpo técnico que exige ali, a OMS, o Ministério da Saúde, os secretários da área, os médicos, todos esses aí, mas entender também, se a gente ficar enclausulado, preso, morto e só criando pandemia mental, medo, a gente não vai superar. A gente tem que levantar cedo, fazer a higiene física necessária, mas também fazer a higiene mental. A higiene mental ela é muito mais importante do que a higiene física. Porque é essa higiene que vai nos dar a coragem necessária para que nós possamos ter fé. O que é ter fé? É como o Otto diz na contracapa que está ali, é enfrentar face a face em qualquer tempo, qualquer adversidade. Agora a gente fica enclausulado com medo de enfrentar, como o Márcio fala, que o medo maior é o nosso, é de enfrentar as nossas. Então o nosso medo maior não é o coronavírus, o nosso maior medo é de nos enfrentarmos, de saber as nossas dificuldades. Então, quando a gente buscar
quando a gente buscar ter a paciência necessária, ter a sabedoria necessária para que nós possamos superar esse momento de crise, que é um momento que em 2000 anos de cristianismo que a gente assiste no mundo, todos os momentos a gente vê cruzadas, inquisições, guerras, vírus daqui, vírus daqui. Agora, o potencial que dão a determinada situação é o alimento. Então, quando nós continuarmos alimentando de maneira tão abrupta o que está acontecendo, a gente não vai ter o otimismo e a fé e a coragem necessária. Essas semanas eu fiquei feliz demais. Eu vejo Israel largando de produzir bomba e produzindo respirador. Eu vi a Rússia mandando médicos para os Estados Unidos. Eu vi a Alemanha mandando auxílio à Venezuela. Eu vi a Grã-Bretanha mandando auxílio a Cuba. Eu vi os povos brasileiros se confraternizando e esquecendo boa parte dela, porque tem uma minoria aí que ainda insiste em pregar discórdia, desgraça, e o mal, como diz o Evangelho, o mal, a catástrofe é necessária, mas por quem aí, cuidado pela mão de quem ele vem. Então essa minoria que está aí pregando toda bandeira aí, você vamos tocar de lado. Agora eu estou vendo aí as pessoas se confraternizando, se preocupando, ligando um para o outro, ofertando alimento, ofertando isso. Isso é ter fé. É união, é otimismo, é confraternizações, é solidariedade, para que nós possamos ter a liberdade, porque fé é ser liberto. Até porque nós que estudamos a doutrina espírita, compreendemos o que é lá, quando a gente pega o livro dos Espíritos e a gente observa nas linhas, com leitura bem tranquila, a gente observa lá os momentos de catástrofe, que são os flagelos. Se você pegar da 735 até a 742, Alex e outro, a gente vai entender por que Deus permite que exista isso. Para que Deus está permitindo que exista coronavírus na nossa vida? Não só o coronavírus, porque semana passada se comemorou o Dia Mundial do Combate à tuberculose. Só no Brasil morreu esse ano de tuberculose 12 mil pessoas. E nós tivemos semana passada o Dia de Combate à Tuberculose. Santa Catarina está em pandemia de dengue, 76 mil casos. Quantas vezes mais? Acho que 10 vezes aí o número de coronavírus que a gente tem no Brasil. Só Santa Catarina. Então assim, a gente tem que ver a energia que a gente está gastando em pregar o mal. Nós, seres humanos, conscientes e crentes dentro do ideal coletivo, temos que pregar o otimismo. Temos que ter a fé de mostrar. Cuide-se com o álcool que está ali, com a limpeza do sabão e a água, com o afastamento necessário de 1,5 metro, 2 metros pela gotícula, ter o cuidado total, mas temos que fortalecer a fé, temos que fortalecer o amor, a solidariedade. É isso que vai fazer a mudança. Somos espíritas, somos crentes em Jesus Cristo e Ele é o nosso governador. Não podemos em nenhum momento nenhum descrever isso. Essa é a coragem que, quando ele fala lá, aquele que me renegar perante aos homens, eu renegarei ele perante ao Pai. É isso que a gente tem que ter consciência. Nós temos que ter a fé. Se está passando por um momento de dificuldade, vamos entender, compreender e buscar isso aí, ensinamentos, reflexões e bons frutos. É o momento da gente nos ampararmos uns aos outros, nos preocuparmos e auxiliar uns aos outros, principalmente aqueles mais necessitados, que precisam desse momento. Eu estou vendo hoje a população mundial preocupada com os redes de esgoto, preocupada em habitação, preocupada em auxiliar, melhorar as condições de vida dos mais carentes. Eu vi um grande empresário americano dando uma entrevista, um bilionário, falando que eles têm que ser taxados mais, para que eles possam pagar mais impostos do que aquele que não tem condição, para que nesses momentos de crise esse dinheiro possa ser utilizado. Eu nunca vi surgir tanto dinheiro como está surgindo nesse momento. Eu só escuto as frases de bilhões e trilhões. É bilhões para a saúde, é bilhões para não sei o quê, é bilhões para não sei onde, é a ONU recebendo doações de todo mundo, é todas grandes fortunas liberando dinheiro, é os Estados Unidos liberando trilhões, é a Europa liberando trilhões, é o Brasil já liberando só para a saúde mais de 100 bilhões. Não estamos em crise? Aonde surgiu esse dinheiro? Surgiu porque a consciência começa a despertar nessa regeneração.
no momento em que o planeta passa por um processo de expiação e prova para a regeneração. E nós, espíritos que pregamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não podemos esquecer disso. Temos que estar firmes e operosos, porque a fé também, sem obra, ela é morta, ela é extinta. Então nós temos que ter a fé com obras, e a obra chega no momento que passamos a auxiliar, a nos preocuparmos e construir na coletividade a coragem para superar momentos adversos. Né, Marcos? Esse é o papel nosso. Volta agora para o meu presidente aí para que ele possa continuar. É isso mesmo, né, gente? Então, olha, quando o Alex falava, e a Tânia também, a gente acabou notando algumas coisas interessantes, né? E Paulo de Tarso, né? Ele nos fala o seguinte: as tribulações nos trazem a fortaleza. Olha que frase linda que nós temos que meditar. Então, com certeza, esse momento vai nos trazer a fortaleza. Ele é importante para o amadurecimento psicológico, principalmente da nossa juventude, né, Tânia? Que são muito frágeis emocionalmente. Então, a gente às vezes acha que a dor e que o sofrimento, ele nos causa dano, mas é o inverso. Ele pode nos causar danos materiais, mas espiritualmente ele nos enriquece, né? Por isso que quando Jesus disse, bem-aventurados que sofrem, né, porque serão consolados, ele sabia do que estava falando, né? Como é importante a gente aprender com a dor, porque quando nós não aprendemos por amor, a dor vem nos ensinar, não é isso? Então a gente vê os jovens, por exemplo, que vão vivenciar agora a perda de entes queridos, né? A situação de muitas vezes escassez pelo desemprego, pela miséria. Isso vai ensiná-los com certeza e vai amadurecê-los, né? Maturidade que eles não têm. Eu sinto isso, muitos jovens não têm essa maturidade. Eu falo jovem porque nós que temos uma certa idade já passamos por essa fase dura de fome, de miséria, e esses jovens não, são filhinhos de papai criado a Todd, como diz o cuiabano, criado a danoninho, só na boa vida. Uai, meu amigo, ele tem que aprender, né, com a dor a vivenciar toda essa situação. Então, o medo, aliás, a tribulação, ele nos traz a fortaleza, né? E eu fiz uma observação interessante também, em relação ao medo que a gente tem às vezes. A gente tem medo de tudo, né, gente? Medo de coronavírus, medo de morrer, medo de um monte de coisa. E eu estava vendo uma coisa interessante, medo de falar em público. Não sei se vocês conhecem essa história interessante. Um determinado cidadão, ele chegou a uma conclusão que ele não ia mais falar no centro espírita, fazer palestra, porque ele era imperfeito, ele não poderia, com tantas imperfeições, ficar falando o que ele não vive. Então ele decidiu não falar mais em público. E foi falar isso com o Divaldo, né, que ele não falaria mais em público. E aí o Divaldo olhou para ele e disse: meu filho, por que você não quer falar? Porque você está se sentindo sujo, impuro, não é isso? Ele falou: Ele falou, um cano sujo. O que você acha que esse cano sujo tem que acontecer com ele para ele ficar limpo? Deixa a água limpa passar, porque vai passando até que limpa. Então, meu amigo, não tenha medo de falar em público, seja corajoso, fale, porque essa sujeira vai, à medida que a luz vai penetrando em você, você vai conseguindo que essa água te limpe. Interessante isso. E lembrando aqui do medo de morrer. Eu sinto que esse é um dos maiores medos da humanidade. É ou não é? Medo de morrer. E por isso que esse coronavírus está deixando todo mundo apavorado. Porque milionário está percebendo que o dinheirinho dele, nessa hora, não compra a sua vida, não compra a vaga da UTI. Então ele percebe que o dinheiro dele não vale nada. E com certeza ele entra em desespero, né? Eu acho que tem mais rico desesperado que pobre. Porque pobre está acostumado a sofrer, não é? Vai passar fome, etc. Agora, rico está desesperado. Eu acho que os ricos estão, meu Deus do céu, já pensou se eu desencarnar, deixar toda essa fortuna? E se tiver a tal da reencarnação, é reencarnar peladinho na favela da Rocinha, sem um centavo no bolso. Eu acho que isso é o desespero do cara, né? Medo de morrer, medo da fortuna que vai deixar, e eles estão percebendo. Por isso, Robertinho, eu acho que há todo vamos dizer assim, esse drama psicológico e de mídia, né, de tão intensidade. Porque se estivesse morrendo só pobre, eu acho que ninguém nem tocava no assunto, sabia disso?
Porque agora, quando morre rico, é o desespero. Meu Deus, os Estados Unidos estão morrendo, americano está morrendo, meu Deus do céu, na Europa só gente boa, né? A Itália, a país de primeiro mundo, tem tanta gente morrendo. Ah, não, aí desespero total. Agora, quando é só pobre que morre, você sabe quantos pobres morrem de fome na terra? Centenas diariamente, e ninguém fala nada, porque é pobre. Você está entendendo? Então, realmente existe, na minha visão, um processo aí de desespero e medo, mas é de morrer, e principalmente dos ricos. Agora, eu queria lembrar que esse medo de morrer, gente, é a ignorância que as pessoas têm em relação à vida espiritual, né, Tânia? Eles não sabem, Alex, eu vou morrer, eu vou para onde? Né? Será que morrer tudo acabou? Então, uma das causas do medo é a ignorância. Se você ignora o que vai te acontecer, aí você entra em desespero. É aquilo que eu falei, você tem medo do oculto, medo do que vai acontecer, tá certo? Então, eu acho que é o momento da gente parar para pensar, será que eu não tenho que estudar um pouco sobre essa questão? Né? Eu achei interessante, porque assim, nós espíritas não temos medo de morrer, na grande parte, porque nós sabemos para onde nós vamos. Nós temos uma visão, nós estudamos sobre o mundo espiritual. Alex fez várias citações, né, do mundo espiritual, de livros que nos falam. Nós recebemos espírito o tempo todo, conversando com eles, contando como é do lado de cá, como é do lado de lá, e etc. Agora, e quem não tem essa visão? Agora, o mais interessante, Alex, é que eu acho que quem mais sofre com medo, Tony, é quem não tem nenhuma religião, sabia? Porque eu conversando com o evangélico, ele disse, olha, eu estou tranquilo, porque se eu morrer, eu vou para o céu, direto, então eu estou tranquilo, meus filhos vão tudo para o céu, quer dizer, então ele está tranquilo, ele tem uma tranquilidade, e não entra em desespero, porque apesar, né, dele achar que vai direto para o céu, mas não tem problema, ele está tranquilo. Agora, quem não acredita em nada, nem tem visão real e nem nada, aí a coisa está complicada, porque aí o desespero bate. Exatamente por quê? Porque a pessoa não busca estudar sobre esse assunto. Eu queria lembrar um fato muito interessante. Eu tive uma paciente conversando com ela, e ela dizendo assim que ela teve um câncer no seio, e ela teve que tirar os 2 seios, fez uma mastectomia bilateral. Ela fez radioterapia, quimioterapia, perdeu todo o cabelo, depois deu uma metástase para o fígado, ela tirou um pedaço do fígado, deu uma metástase no rim esquerdo, ela tirou o rim esquerdo, entendeu? E agora, depois de 5 anos, ela foi considerada curada pela medicina de câncer. Então ela disse que agora, nada para ela é mais, ela não tem medo de mais nada, entendeu? Diz que trouxeram notícia, falaram, nossa, a senhora, eu vou dar uma notícia muito triste para a senhora, a sua casa pegou fogo na casa, entendeu? Ela falou, que interessante, eu só vou comprar outra casa. Ela falou que nada abala mais ela, porque depois que ela teve todas esses cânceres, ela falou que qualquer coisa para ela agora é pouco. Quer dizer, ela adquiriu o quê? Uma fortaleza, ela adquiriu uma coragem. Então eu sinto que essas catástrofes que a gente vê, essas mortes coletivas, essas pandemias, elas trazem pânico, mas trazem também, sabe o quê? A fortaleza. Depois disso nós estaremos mais fortes, emocionalmente, psicologicamente, em todos os sentidos, tá certo? E a preocupação nossa sempre é o pós-pandemia, né? A situação econômica que o mundo vai ficar. Eu preocupado com isso, e a Nina me disse muito bem, você sempre foi pobre, não morreu de fome e conseguiu ser forte e conseguiu alguma coisa. Então não se preocupe, porque o ser humano, ele está tendo dinheiro demais, está comendo além do que deve, por isso 2,5 bilhões de pessoas estão com sobrepeso, e gordo, e acima do, e obeso. Nós temos tanta gente morrendo em relação ao alcoolismo, porque sobra dinheirinho, ele vai beber final de semana, ele entra em todas, ele sai para passear e come tudo que aparece, apronta horrores, usa droga. Por quê? Porque ele tem dinheiro sobrando. Quando nós temos que lutar pela sobrevivência, meu amigo, aí é diferente. Você vai ver seu filho passando fome, você vai ver a situação, aí você vai beber menos, você vai comer menos, e você vai abusar menos do seu corpo. E com isso proteger a natureza, né, Tânia? Porque a natureza está agradecendo, hein, Alex? A poluição que o mundo estava vivendo. A terra estava agonizante, pedindo para, e ninguém parava. Então, veio um vírus e a terra parou, né? Muito interessante, eu vi um vídeo de uma vidente que em 2019, agora em dezembro, ela falou que o mundo ia parar
por 40 dias, que é a quarentena, porque 20 com 20 no zodíaco é 40, e que nós iríamos ter uma quarentena e o mundo ia parar. E achei interessante esse vídeo. E a hora que ela fala isso, o repórter começa a rir. O mundo parar? Impossível. Entendeu? E começa a rir dela. Ela falou, o mundo vai parar, escuta o que eu estou dizendo. Vai parar e vai ser um caos. E você imagina o que é parar 40 dias, eu não entendi 40 dias, que é quarentena, na verdade é quarentena, né? O correto era nós passar só a quarentena, mas como o Robertinho colocou, muitos políticos com medo de deixar dele na reta, com desodo, está postergando além do além do além. Se vai morrer de fome, isso é problema depois, mas ele está com medo de liberar qualquer coisa e sobrar para ele depois. Então é natural esse medo. E isso com certeza vai trazer reflexos no campo econômico gravíssimo, né? Esse medo exagerado de alguns dos nossos dirigentes. Cá para nós respeitamos e vamos acatar. Se eles determinaram, nós vamos obedecer. Essa é a lei. Mas que eu acredito também que há um medo exagerado, eu acho que existe. Então nós precisamos tomar cuidado com esse medo, porque o medo tanto pode salvar como pode matar. O medo de contaminação tem levado muitas pessoas a ficarem de casa, isso é bom. Fique em casa, principalmente você que é de risco, você que tem idade, né, e que tem chance de pegar isso. Agora, pessoas saudáveis, entre aspas, com chance mínima, ficar todo mundo dentro de casa, meu amigo, eu também fico pensando, porque aí o país para, as pessoas não vão comer, tá certo? Então nós temos que repensar que realmente quem tem risco tem que se proteger, eu não tenho dúvida, nós temos que isolar. Agora, o grande problema que nós entramos aqui, é o seguinte, que quando você protege só os que têm risco, se você mora numa casa, os jovens saem, a hora que eles voltam, eles acabam contaminando o idoso. Então, esse é o problema. Por isso que a ordem fica todo mundo dentro de casa, por causa dessa dificuldade de isolar dentro da própria casa o idoso, não é? Então, infelizmente, nós temos que seguir essa determinação e temos que cumprir, tá certo? Então, eu sou a favor de que se mandou nós ficar dentro de casa, vamos ficar dentro de casa. Vamos passar fome depois? Vamos, com alegria, com otimismo, comer arroz com feijão, arrotando caviar, aquela coisa toda, né? Parecendo que é alguma coisa. Eu acho que isso é importante, até para sofrer com aquela dignidade. Vamos manter a postura, a elegância, né? Ok? Então, gente, agora já são 20 horas e 20 e... Quantas horas? Desculpa. 19h26. Nós vamos abrir para pergunta, né? Se você tiver pergunta sobre o assunto, colocação importante, você manda para nós e a gente vai estar respondendo aí. Quem quiser levanta a mão, responde a pergunta e a gente vai partir para respostas. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, pode pegar o microfone e fica à vontade. Se surgir pergunta, você interrompe a gente, pode ser? Pode ser. Então tá, vamos passar aqui para Otone e aí, se você tiver pergunta, você faça e aí a gente... Antes do responde. Otone O falar. nosso horário é das 18 às 19h30, sendo que aqui nós terminamos às 20h30, então nós vamos deixar aí meia hora para perguntas e dúvidas, se alguém quiser, né? Participar dessa tira dúvida. Okay. Então vamos lá, Marcos, a gente falou do medo aí, e aí as pessoas que estão nos assistindo aí falam assim, poxa, mas como saber se eu estou com medo? Então tem alguns comportamentos que vão indicar para nós a intensidade desse medo. É lógico que numa visão muito mais aprofundada, mas só para a gente ter uma ideia. Então, assim, quando nós somos invadidos pelo medo, existe uma tendência natural na nossa fisiologia de Homo sapiens de lutar ou de fugir. Tá? Mas, assim, tem uma outra também, que é trazida pelo Haroldo, que é em relação à negação. Então, por exemplo, vocês vão ver no meio aí algumas pessoas que querem agir como se nada tivesse acontecendo. Tá? Então, na realidade, ou ele está agindo assim por indiferença e ignorância, ou por medo, mas assim, num nível inconsciente, está negando tudo que está acontecendo. Ele age como se nada tivesse acontecido. Tá? Então, só para a gente meditar em cima disso. Um negócio legal também, quando a gente fala de oração, de relação com Deus, ele pensa assim, poxa, mas se Deus é onisciente, se Ele é onipresente, se Ele é bom, se Ele é justo, se Ele é perfeito, se Ele sabe, se Ele nos criou e Ele sabe exatamente o que passa no nosso íntimo, igual aquela mãe que, quando olha o filho, ela sabe, ela é capaz de dizer o que ele está pensando. Tá? Então, Deus é assim, por que a gente tem que fazer
fazer oração para ele, para a gente pedir alguma coisa. Ele não sabe o que a gente está precisando. E é legal porque tem um sábio que disse o seguinte, que na realidade a gente está fazendo essa oração para educar o nosso desejo. Então você pede alguma coisa, naquela lição de Emmanuel que eu passei aqui, da oração e atenção, a resposta vem por meio de uma pessoa, por meio de uma circunstância, por meio de uma sensação íntima, por meio de um contato espiritual. É não. Então quer dizer, aí vai depender de você. Se você for uma pessoa vigilante, atenta, resignada, você vai seguir em frente. Senão você vai se revoltar e volta para o final da fila. Aí vai enfrentar tudo de novo. Então, para a gente educar o nosso desejo, porque um dos nossos desejos foi que nos colocou na posição que a gente se encontra hoje. Isso a gente não tem como negar, né? O Márcio falou da passagem de Paulo, onde ele fala com Gálatas, uma das cartas dele que ele fala da tribulação trazer a fortaleza, né? E por que isso é importante? Porque a fortaleza vai trazer a paciência para nós. Por que a gente é impaciente? Porque a gente não é forte. E essa fortaleza não tem nada a ver com intriga, com embate, com intemperança, nada disso. É uma fortaleza espiritual, é uma fortaleza moral, que vai te dar calma, que vai te dar tranquilidade. Quer dizer, você vai olhar para a situação, aquilo vai mexer com você, você vai saber que está doendo, que está machucando, mas você vai se curvar diante da vontade do Pai e vai seguir fazendo o que estiver ao seu alcance, né? Que é a questão da esperança, que é esperar com otimismo. Não é esperar de qualquer jeito, sentar e ficar, deixa a vida me levar e pronto. É esperar com otimismo, sabendo, como o Robertinho lembrou muito bem, e a Tânia, que existe um Espírito que criou o nosso planeta, que é o diretor da nossa escola evolutiva, que se chama Jesus. Então ele não tira férias. Se o governador do nosso lar não tirava férias, imagine o Cristo. Então é claro que ele não foi no banheiro, aí o vírus dele aconteceu. É claro que ele sabe exatamente o que está acontecendo com a gente. E mais um detalhe que os Espíritos colocam, que só acontece com a gente aquilo que a gente dá conta e aquilo que a gente fez por onde. E outra, aquilo que ao máximo foi evitado. Então por isso é que não dá para a gente reclamar nesse momento. Olha só, chegou uma pergunta aqui no nosso Instagram, antes de caiu aqui a conexão, se os países que estão sendo atingidos hoje pela pandemia, os mais atingidos, como exemplo a Itália, são os que tiveram maiores problemas no passado, como por exemplo a Itália com Roma, o Império Romano, os Estados Unidos, enfim, se tem alguma coisa a ver. E depois a Cândida Lucinda perguntou também, a espiritualidade de alguma forma pode nos falar quando tudo isso vai passar? Se a gente tem um prazo aí. Quem quer responder? Pode responder lá. Então, vamos lá, gente. É uma informação muito precisa, né? E seria muita leviandade da nossa parte aqui chegar e afirmar. Nós estamos falando de nações, nós estamos falando de um espírito, nós estamos falando de coletividades. Então, assim, as informações do livro dos Espíritos, como o Robertinho anunciou, da questão dos flagelos, além de destruição, além de progresso, indica para nós um caminho. O que a gente sabe? É que nós temos 3 responsabilidades, está lá no livro Obras Póstumas. Uma responsabilidade individual, a sua melhoria. A reencarnação não é uma brincadeira, não é um passeio, não é uma colônia de férias. Então você algum dia vai ter que prestar conta de você para com você, seu crescimento. Uma responsabilidade familiar. Então aqueles que o Pai confiou à sua volta, mais próximo de você, eles evoluíram, eles permaneceram estagnados, como é que é? Você vai ter uma parcela disso. E uma responsabilidade social. Então quando nós negligenciamos na responsabilidade social, nós adquirimos dentro dos preceitos da lei de causa e efeito, um efeito. Então naturalmente isso é tranquilo para a gente dizer. Tudo que todas as nações estão passando decorre de uma responsabilidade coletiva. Agora, assim, dentro daquela coletividade tem algumas pessoas que estão passando por mais dificuldade. Então, beleza.
Aí entra para os outros critérios de responsabilidade familiar, responsabilidade individual, né? Porque Deus não vai deixar a gente passar por aquilo que a gente não merece. Lembrando que nesse meio nós temos vários espíritos superiores que reencarnaram sem precisar passar nada disso. E que estão nessas comunidades, às vezes com pessoas anônimas, demonstrando com uma coragem de fé que contagia todo mundo que está à sua volta a passar por tudo isso de cabeça erguida e extraindo as melhores lições. Robertinho. Eu queria fazer uma observação, Otto, também, né, eu acho que isso que o Otto falou é importante, e a gente vê o seguinte, nós estamos num processo de transformação de seletivo, né, do mundo de provas de expiações para o mundo de regeneração. Então, está havendo um processo de seleção natural, né? Então, a gente percebe aí que essa doença ela é muito interessante porque ela veio pegar as pessoas que são vulneráveis, que são as mais idosas e que são as que têm fator de risco. Então, por isso nós devemos tomar muito cuidado, né, Otto, naquela questão que ele lembra que a gente volta sempre na reforma íntima, que nós temos que tomar todo cuidado, né? Porque a obesidade é um fator de risco, tá certo? Então nós temos que comer menos. Então, uma catástrofe dessa tem propósito nos reeducarmos. Então nós vamos ver que na Europa, por exemplo, o sedentarismo é muito grande, tem muito idoso, mas muitos sedentários, né? Então eles vão ter que se reinventarem, tem que ir para a academia, tem que malhar, porque a atividade física melhora a imunidade, melhora tudo, né? Então, eu acredito que está dentro desse processo. Agora, em relação ao karma, o Otto lembrou bem, é um karma coletivo, né? Todos os países estão sofrendo mais ou menos, mas estão sofrendo, tá certo? Então eu vejo assim que a pergunta foi se na Europa talvez existia ali um karma relacionado ao passado, relacionado, né, ao Império Romano, por que a Itália está sofrendo tanto e tal. Existem, a gente sabe que cada país tem um processo kármico individualizado e voltado para as suas necessidades. Não é por acaso que você reencarna no Brasil, não é por acaso que você reencarna na Itália, tem um propósito. Ali reúnem almas que devem coletivamente, resgate coletivo está relacionado com almas que devem dentro do mesmo área. Por exemplo, quando o edifício Joelma, que se incendiou em São Paulo, pegou fogo, depois o Chico recebeu mensagem, o Chico inclusive viu na hora através da clarividência, e depois o Chico recebe relato de espíritos que desencarnaram lá, dizendo que na verdade eles faziam parte do grupo que na Segunda Guerra Mundial mandou todas aquelas pessoas para a câmara de gás e mataram elas incendiadas. Ali estava pai que incendiou a esposa o filho para ficar com a herança, inverso, o filho que incendiou o pai para ficar com a herança, e assim por diante, né? A amante que matou o marido para ficar com o amante, a esposa que matou o marido para ficar com o dinheiro e com o amante, reuniu todo mundo, como diz o outro, e fez uma fornada só, levou coletivamente. Então, o desencarne coletivo, ele tem esse propósito, igual o avião, aquele avião com os jogadores, né? Quer dizer, leva os que devem, reúne todos e em massa desencarna. Então, acredito que essas pessoas que estavam em países cujo desencarne está sendo mais intenso, está relacionado com esse resgate coletivo. Foram seres que cometeram delitos coletivamente e que agora resgata coletivamente. Por ação ou omissão, exatamente. Ele tem que acertar. Aliás, nós mais erramos por omissão do que por ação, tá certo? O maior erro nosso não é o mal que fizemos, é a negligência, o bem que deixamos de fazer. A omissão é a mais grave de todas, tá certo? Então nós erramos por omissão. Então acreditamos nisso. Aí ele perguntou se Joana de Ângeles teria uma resposta de quando que vai acabar se os espíritos sabem quando que vai acabar. Não, saber eles sabem, né? Estão trabalhando por isso. A ciência também. Mas só uma informação, nós tivemos algumas orientações espirituais e assim, é uma dica, né? Nós vamos ter um encontro fraterno no final de junho. E o que os espíritos falaram é: prepare para o encontro, vai ser um belo encontro. Eu acho que se fosse ter alguma coisa até junho, ele ia falar: gente, não faz nada que junho a terra ainda está de perna para o ar. Bom, mandaram a gente preparar, então, uma esperança, né?
Então, até uma esperancinha aí de junho a coisa já está por lá, mas é só uma esperança e uma dica, não sabemos aí se isso é real ou não, né? Pode falar, Ué. Robertinho, só responde a G Yoshioka, ela fez 2 perguntas aqui e ela repetiu para ver se a gente respondia. Como diferenciar a fé inabalável da cega? E como fazemos para equilibrar o medo? Aí já, antes de você responder, só falando para o pessoal que quem não conseguir a resposta para a sua pergunta, manda no inbox, depois a gente responde, porque são bastante perguntas, tá? Então tá contigo. Antes de eu responder as perguntas aí, a minha mesa tá? O encontro fraterno nosso, que vai ser no dia 27 e 28 de junho, os espíritos orientantes continuam a organização, e a gente criou, eu e Márcio, buscando aí fazer um encontro do reencontro. E olha que o Vantuil parado em 27 anos, foi a primeira vez que o Vantuil se fecha as portas 3 semanas consecutivas e vai fechar mais de mês consecutivo. Vai ser um encontro do reencontro mesmo, porque vai reunir novamente aqueles que têm a fé inabalável, porque acreditam no porvir. Quando a gente busca no Fragelos, lá que é a pergunta do 740 até 750, que é alguns trechos ali que a gente pode entender, por que permite Deus que determinadas coisas aconteçam? Para que o ser humano force também a mente na busca do seu autoconhecimento, na sua organização e na sua condução na evolução do ser. A fé inabalável é aquela que te traz a coragem de enfrentar os seus maiores medos. Como o Márcio disse, o maior medo dele e de muitos são o enfrentamento de si mesmo, que é o tempo de não tempo, o tempo que você precisa sentar e exteriorizar para dentro de si e buscar a resposta que você tem medo. E aí está a nossa fraqueza, o nosso desespero de não ter a resposta necessária para o nosso medo. E essa fé vai dar quando buscarmos compreender que a gente não dá salto na evolução, a gente caminha na evolução, aprendendo com o caminho, aprendendo com os obstáculos, com as dificuldades que temos no nosso dia a dia. Aí está a construção da fé inabalável, é aquela que você busca no dia a dia atravessar barreiras. Quando você pega um avião de Cuiabá a Santo Antônio, ele tem 15 quilômetros. Quando você pega um carro e vai pela rodovia, você tem 31 quilômetros. Quando você pega um barco e vai do Rio Cuiabá atravessando, ele tem 86 quilômetros. O rio é sábio, o avião é rápido, o carro é meio termo. Mas a sabedoria é passar pelos obstáculos com a sabedoria de enfrentar, mas não de confrontar, de não querer matar um ao outro por pensar no contraditório que você entende. A sabedoria e a fé raciocinada está em você entender que somos seres pensantes e que todos têm o direito de pensar, de compreender e de entender o processo evolutivo, porque cada um de nós está dentro de um nível. O Márcio falou sobre os irmãos cristãos nas reformadas, que se morrer ele, a família estará no céu. O católico vai também pregar a mesma coisa, talvez até estar no purgatório. O espírita reza para estar no umbral. Por que o espírita reza para estar no umbral? Porque lá tem serviço, porque lá tem oportunidade de você exercitar a fé, exercitar o trabalho, porque a fé sem obra, ela é morta, como a obra sem fé, ela também é morta. Então essa é a nossa vida. Pode responder a pergunta, já respondeu? Já respondeu? Ok, em relação à próxima pergunta, tem alguma? Só um minutinho, tem uma aqui. Tem algum ponto de vista da espiritualidade sobre doenças que são típicas e fatais no ser humano, como, por exemplo, a necessidade da vacina BCG? Sobre doenças eu não entendi. fatais no ser humano. Qual que é o início da pergunta? Tem algum ponto de vista da espiritualidade? Sobre doenças como tuberculose, porque ela falou da BCG, né? Da necessidade. São doenças kármicas, né? Então, existem sim as doenças kármicas, que está relacionado com o passado do indivíduo.
tá certo? Então você vai, André Luiz fala que nós somos arquitetos de nós mesmos, não é isso, Alex? Então nós construímos o corpo do futuro. Então se hoje nós trazemos doenças hereditárias, porque nós atraímos magneticamente isso. Por exemplo, por que umas pessoas pegam tuberculose e outras não? Porque umas têm imunidade boa, outras não. O que faz você ter uma imunidade boa? Está relacionado não só com a sua conduta atual, mas com o seu passado. Porque às vezes, mesmo tendo uma conduta exímia e correta, você contrai a doença. Por quê? Porque o seu passado te influencia também. Então, nós temos as doenças kármicas aí, que é um estudo à parte. Aliás, nós vamos ter no nosso programa, a semana que vem, nós vamos falar no nosso programa, sobre autismo. Muito bacana, para vocês, para a gente fazer um estudo, uma análise, a visão da doutrina espírita sobre autismo, a visão da ciência sobre autismo, a incidência de autismo no mundo, como está, está aumentando de forma assustadora. Então nós vamos falar sobre esse assunto, tá? No nosso programa de televisão aí, depois vai estar no YouTube da Associação Espírita lá, o programa Autismo, tá? Márcio, tem só mais uma pergunta aqui para encerrar, que é até interessante. Como lidar com o sentimento de outras pessoas que estão ao nosso lado nessa quarentena, que estão tristes, irritadas, que está acontecendo bastante agora, né? Ok, gente, como lidar com as pessoas que estão convivendo conosco, que estão tristes, angustiadas e tal. Eu acho que agora é o momento da paciência, é o momento da gente trabalhar tudo que a gente sabe, colocar em prática, levar otimismo, esperança, ter paciência e passar isso para as pessoas, porque existe muita gente que nesse momento aí está vivendo uma dificuldade, Eu tenho até um companheiro que ligou para mim e falou: doutor Márcio, é o seguinte, eu estava na dúvida se ia separar da minha mulher ou não, mas agora eu cheguei à conclusão que eu vou. Eu não estou aguentando. Eu descobri que a minha salvação era o trabalho, entendeu? E agora eu cheguei à conclusão que não dá mais. Eu falei: olha, o que o senhor acha? Eu falei: olha, o trabalho vai voltar, calma, e você vai continuar tendo o trabalho como seu grande aliado, para que você carregue essa sua cruz até o final. Porque a não ser que você queira voltar com ela na próxima encarnação. Então, se eu fosse você, eu dou um jeito. Arruma quintal para carpir, planta, tá certo? Arruma o que fazer. Tem muita coisa. Pergunta para sua esposa que ela vai dizer o que você tem que fazer, porque ela vai te dar serviço. Tá certo? Ela dá um jeito de arrumar um serviço para você. Obedeça a ela e tenha paciência. Então eu queria fazer um apelo aos nossos companheiros, que eu sei que não está sendo fácil, essa convivência mais estreita com os nossos inimigos, tá certo? Porque os nossos maiores inimigos estão dentro de casa, na condição de filho, de filhos, de esposa, de pai, de mãe, de sogra, Então esse é o momento de testar se nós estamos realmente preparados para essa prova, de conviver com essas pessoas. Então, se nós não passarmos nessa prova, nós vamos nascer, sabe como? Siameses na próxima encarnação, grudado com o outro. Aí é pior. Então é melhor ter paciência e oração, tá certo? Outra coisa, você não pode ficar, tem que ficar dentro de casa, mas você não precisa ficar no mesmo cômodo. Se você está vendo que um familiar seu está agitado, está agressivo e tal, vai para outro cômodo. Tá certo? Vai para outro cômodo. Eu não tenho outro, entra no banheiro, meu amigo. Tranca a porta, respira, sossega, faça uma oração, tá certo? Acha um canto para você se esconder. Se restabeleça e volta para a sala sorrindo. Se a mulher passa um batonzinho, enxuga as lágrimas, que eu acho que a gente tem que ser esse artista, sempre. E sorria e faz de conta que está tudo bem. Porque é assim que a gente tem que viver. Eu acho que a vida... eu teve uma encarnação, Alex, que eu descobri que eu fui palhaço. Sabia? E como palhaço, eu sempre tinha que fazer as pessoas sorrirem, fazer graça. Não importa se meu pai morreu, se eu briguei com a mulher, eu tinha que possível fazer graça. E eu passava na maquiagem e começava a rir. Porque a hora que eu entrava no palco, eu virava um palhaço, eu esquecia tudo e eu tinha que esquecer tudo. Então, afinal de contas, eu sou um profissional. Eu acho que a gente precisa aprender isso, a ser artista de vez em quando, aprender a sorrir e não deixar a peteca cair. Isso é importante, Então, eu acho que essa encarnação como palhaço foi muito gratificante para mim. Tá certo? Eu e alguns amigos que já fomos palhaços em vidas anteriores. Ok, gente, vamos passar agora. Tem mais pergunta? Mais uma pergunta? Não? Porque alguém... A Tânia tinha uma observação para falar. Quer falar, Tânia? Vou passar aqui para a Tânia, tá certo? Tânia, deixa eu desinfectar primeiro. Peraí. Deixa eu desinfectar.
Muitos elogios a Tânia também quando ela estava falando. O pessoal gostou. Nossa palestrante mulher aqui, representando bem. Com relação à pergunta de quando isso vai acabar, me ocorreu assim, que a gente joga a responsabilidade sempre para o outro, para a espiritualidade, né? E a gente se esquece da nossa responsabilidade. Eu penso que o final desse processo depende de nós também, não depende só, né, da espiritualidade e tal. Vai ter um fim, claro que vai ter, vai acabar. Mas a gente tem o poder de acelerar isso. Através do quê? Através da prece, através do otimismo, através das correntes do bem. Porque eu queria lembrar que o vírus, ele é um ser vivo também. Sabia disso? E ele é vulnerável, tanto quanto nós. E quanto mais nós ficarmos ejetando para a terra, para o ambiente, energias deletérias, mais a gente vai estar fortalecendo esse vírus. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo o otimismo, à medida que a gente vai confiando, gente, Jesus nos falou que, não sei se vocês lembram disso, mas ele disse: vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer e até mais. Então nós temos poder também, sabe? Eu acho importante a gente lembrar disso. Nós não somos vítimas, nós não estamos aqui jogados ao léu, sabe? À mercê da desgraça, à mercê de tudo. Nós temos o nosso poder pessoal, o nosso eu superior, que pode agir nesse instante para ajudar a espiritualidade, para ajudar todo o processo energético da Terra nessa recuperação. A gente pode estar ajudando a acelerar esse processo. Alex, lá para trás, Alex, Para estar finalizando, né, eu acho que nós poderíamos pegar cada ponto, né, que foi abordado aqui e criarmos um lugar de dignidade, né, de nobreza dentro de nós, né, com cada ponto abordado, fortalecendo nossa fé, acalmando a nossa ansiedade, né, nossa depressão, nossa tristeza, nos fortalecendo com essas leis, né, leis que regem a vida, criando toda essa fortaleza que vai nos ajudar a quando nós desesperarmos, nós vamos a encontro a essa fortaleza interior que nós estamos criando para nos auxiliar nesses momentos. Então vamos pegar cada ponto, cada abordagem que cada um fez, trazer para dentro de nós, refletirmos sobre isso. Tem razão, tem fundamento, tudo isso tem. Então eu vou trazer para dentro de mim. E aí nós vamos acalmar o nosso ser com essas verdades que os Espíritos vêm trazer para nós e vão nos auxiliar a ter essa paz. Nós precisamos ter paz agora para conseguir levar a paz aos nossos irmãos. Não dá para um cego guiar outro cego. Então primeiro nós vamos ter que alimentar essa paz, estarmos em paz. E aí nós vamos tentar fazer o quê? Acalentar os nossos irmãos, né? E essas reflexões que cada um falou aqui vai nos ajudar a criar essa paz, né? Vamos refletir, ver se é o ponto de verdade de cada um, né? E aí vamos fortalecer isso em nós, né? Esse é o que finalizamos. Ok, gente. Fica da palavra aí. Ok, vamos passar para o Robertinho as considerações finais, aí a gente corre para cá e aí finaliza aqui, passa para a Tânia para ela fazer a prece de encerramento para nós. Bom, pessoal, assim, esse período que eu acho que o amigo aí estava querendo separar, eu fui para a cozinha. No momento eu voltei a fazer algo que eu mais adoro, que é cozinhar. Então eu estou fazendo comida todo dia, 27 anos de matrimônio, maravilhoso, eu mais minha amiga. É um momento junto com os nossos filhos, irmãos, os familiares. Você está lavando a louça depois ou só fazendo a louça? Não, eu só faço. Eu tenho dificuldade na lavar, mas eu adoro cozinhar. Então assim, eu acho que é um momento da gente... Olha, eu estou lavando, tá? Eu estou lavando a louça. Não, eu estou cozinhando. Então assim, eu acho que é um momento de buscar algo que nos faz bem também, como o Alex disse, buscar essa paz. É algo que nos faz bem, então, assim, buscar interagir, então, assim, buscar controlar. Ontem, por exemplo, um dia que fazia anos que eu não fazia, fui soltar pipa, eu e o Roberto Anuares, fomos para um lugar afastado da cidade, onde não tinha movimentação, vamos soltar pipa.
brincar de pipa, coisa que a gente não fazia, porque não tinha tempo. Então a gente está buscando interagir, é o momento da gente começar a buscar essa paz interior, como o Otto lembrou muito bem, da evolução individual, familiar e social. Então é o momento da gente buscar o eu, buscar o nós e buscar o todo. Esse é o momento. E nesse período que a gente menos entende de nada, é o momento que mais Jesus trabalha. Porque Ele nos pega em seus braços e nos carrega. Porque a gente está perdido, mas Ele não está. E é isso que tem que entender que Ele está. Então, fé, coragem e foco. Tudo passa. Tudo passa. Agora tem que ter otimismo, tem que ter fé e tem que ter coragem. Um abraço e até sábado que vem. Ok. Passando para o Otto aqui, para as considerações finais, aí eu passo para a Tânia fazer a presencial. Mas já que é o momento de testemunha aí também, Ô, Tony, lá em casa eu estou lavando a louça. Estou sendo conhecido como o rei da pia. Ó, Tony, aproveitando que você é da divulgação, a Andréia está perguntando: a palestra sobre autismo será ao vivo, Instagram e Facebook? Para falar que é no nosso programa, isso, né? É no nosso programa, né? Na TV Cidade Verde e tal. Acompanha nosso Face lá que a gente vai passar todas as informações. A gente vai postar depois do programa, a gente manda ele para o YouTube. Tudo bem? Bom, gente, esse tema de fé é um negócio assim tão aparentemente subjetivo que no Antigo Testamento, quando Moisés ele foi criado lá no regime egípcio, né? E o pai dele recupera ele tinha tirado a vida de um militar egípcio, teve que se exilar no deserto. E no deserto que ele vai se casar, ele vai ter aquele encontro que o Antigo Testamento fala com Deus. Mas assim, o pai dele era um dos hebreus mais fervorosos de todo aquele grupo. E no momento lá de conversa com o pai, no interior de uma caverna, ele fala para o pai dele como é que o pai dele, sabe, uma pessoa tão assim sincera, tão honesta, como é que acreditava em algo que ele não via? Porque ele tinha sido criado cultivando deuses de pedra. Então os deuses tinham um rosto, tinham uma face, tinham uma característica. E é bacana porque no Egito se consumia muito tâmara, e o pai do Moisés ele tira uma tâmara e entrega para ele, e aí diz assim: meu filho, se a gente tivesse o poder de conversar com essa tâmara, com essa semente, e dissesse para ela que ela ia crescer, ia virar uma árvore frondosa, ia fornecer sombra, ia dar frutos, você acha que ela ia acreditar? E ele falou: não. Ele falou: pois é, mas ela não vai? Vai. Então, gente, assim é a fé. A Tânia lembrou muito bem, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então tem um gênio divino dentro de nós que é perfeito, que é sublime. A nossa tarefa é nos harmonizarmos com Ele e deixar Ele florescer e tomar conta de todo o nosso ser, né? Quanto mais a gente conseguir isso, mais a gente vai entrar em comunhão com Deus. E lembrar que isso é um processo individual, é um processo íntimo. Por isso que Jesus disse: entra no teu aposento íntimo e ora em segredo. Tá? Então, muita paz aí para todos e que a gente consiga sair desse momento muito mais forte do que a gente entrou. Mas só dar um recado aqui. Então, um recado aqui da infância e da mocidade. Elas estão com aulas online. E depois a pessoa da divulgação está postada no nosso site do Facebook. A gente vai colocar no Facebook os links para as aulas da evangelização infantil. Então, quando os nossos jovens e crianças estão em casa também, ao invés de estar assistindo programas, situações que não crescem, que não evoluem, põe eles lá para aprender comigo uma aulinha lá online, entra lá nas redes sociais do Antônio de Freitas lá, que você vai estar juntos lá, ok? Ok, gente, então estamos finalizando. Queremos agradecer, dizer que sábado que vem estaremos de volta das 18 às 20 horas, né, com a nossa Escola de Estudos Espíritas acontecendo, e vamos estudar um tema, né,
Vocês podem dar sugestão para nós de qual pode ser, até quarta-feira, qual seria o tema. Eu estava pensando aqui, talvez a gente falar sobre morte, desencarne, individual e coletivo, né? Será que realmente existe vida após a morte? Falar sobre morte, tipo de morte, etc. Eu acho que é interessante, né? Porque para desmistificar esse medo que as pessoas têm da morte, eu acho interessante. Se vocês toparem, eu acho que esse assunto fica bom, né? A gente, apesar de que noções básicas, a gente já tem uma aula chamada desencarne, né? Desencarnação, mas é o momento da gente trabalhar isso, porque tem muita gente desencarnando. E queria lembrar que a gente tentasse não dramatizar a situação que já está dramática. E lembrar que a gripe espanhola, por exemplo, matou 50 milhões de pessoas. Peste negra dizimou centenas de pessoas. Então, tem gente dizendo, nunca a Terra viveu isso. Já vivemos, sim, é que não tinha internet. Né? Você já pensou, olha aí, a cada 45 segundos uma pessoa se mata na Terra, o suicídio. E ninguém fala nisso, quer dizer, eu duvido que morre mais gente com coronavírus do que suicidado. Tem gente mais se matando do que com coronavírus. Então, eu acho que a gente pode não dramatizar isso, mas ao mesmo tempo não deixar de ter os cuidados que devemos ter, tá certo? Ontem eu fui entrevistado por Antero, numa entrevista sobre a posição nossa enquanto religioso, a questão do isolamento social. O que eu achava? Eu disse, olha, eu dou a minha opinião, não só como religioso, mas como médico especialista em saúde pública, que essa é uma das especialidades que eu tenho, especialidade em saúde pública. Ficar em casa ajuda muito a desacelerar a velocidade da pandemia. Então ela reduz e dá condição de atendermos as pessoas. Então eu sei que economicamente é um caos, mas isso é correto do ponto de vista científico médico, tá certo? Então nós devemos seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, obedecendo os nossos estudiosos nesse assunto. Tá certo? Porque uma vida que é ceifada faz a diferença. Se na sua casa um familiar seu desencarnar, com certeza é um só, mas vai fazer uma falta enorme, né, Alex? Então nós temos que ter esse cuidado. Cada vida, cada ser humano é especial, mas também não podemos criar esse pandemônio, só isso, não é? Então nós temos que ter essa consciência. Eu vou passar aqui para a Tânia, para ela fazer a prece de encerramento para nós. Antes eu vou só passar um alquinho gel no microfone, peraí. Márcio, enquanto isso, a gente também gostaria de agradecer a presença hoje da Dani, da Alegria Cristã, ela que é responsável aqui pela sonorização. O pessoal reclamou bastante que o som estava... Teovone também, né? Agradecer elas que estão aqui nos auxiliando hoje. A mim, eu não posso agradecer a mim mesma, mas estamos aí. Então vamos lá. Vamos nesse instante fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos para o alto, para Deus, para a fonte da vida, para o Criador, e lembrar que somos feitos à sua imagem e semelhança. Pai querido, queremos te agradecer pela oportunidade que temos da vida, por todas as experiências que passamos. Agradecer, Senhor, pelas pessoas que colocastes a nosso redor. Agradecer pelo trabalho. Agradecer, Senhor, pelo sol que nasce para todos, independente de ser pessoas consideradas boas ou más. Somos todos teus filhos. Todos temos dentro de nós a sua semente. E pensando nisso, Senhor, sentindo isso em nossos corações, vamos nesse instante, todos nós juntos, ampliar a nossa consciência, expandir a nossa consciência e levar para todo esse planeta, levar para todas as pessoas que estão passando por momentos de insegurança e de medo, envolvê-los com o nosso amor,
com a nossa energia, envolver todo o planeta Terra na energia do amor, que cura tudo. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada. Que nós possamos nos fortalecer a cada dia na sabedoria que vem de Ti. Que nós possamos, Senhor, nos fortalecer a cada dia no saber que somos Teus filhos, sem privilégios, somos todos iguais. Que o Seu amor possa nos envolver, nos amparar e, sobretudo, nos fortalecer neste momento. Graças Te damos,